Seja bem-vinda, Ellen. Ellen foi a primeira a chegar na live, Ju. Mediante a leitura dos grandes livros, é possível... Aí de Campo Formoso. A palavra de Deus diz: ela coça e suspira pelas correntes das águas. Rayane, Rebeca. Ô, Rebeca, seja bem-vinda. Minha alma tem sede de Deus vivo. Viu, igreja? Quando me verem repreendi a sua face. Oi, meu amor. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas. Bequinha, eu tô feliz em lhe ver aqui, viu? Feliz mesmo. Essa live de hoje, os 3 temas são bem pesados. Vou baixar aqui mais essa música que me desconcentra. Emanuele Santos, ai, é minha amiga Manu, Eliene. Paz do Senhor, minha amiga. Tava só esperando você. Esse desespero de alma pedindo. Glória a Deus. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo Genival, em Deus. Pois eu sejam bem-vindos. Cadê Carol? Cadê Clécia? Nossa irmã, o Ítalo chegou. Já Ítalo vai cantar pra gente. Ítalo, eu vou já colocar você logo, viu? Enquanto o pessoal aí vai se... Jamile. Olha, minha amiga aí, Rosa chegou. Cadê Clécia? Cadê Clécia? O tema de hoje, os 3 temas de hoje prometem, né? Que guerra é essa contra o masculino? Que guerra será essa que estão decretando contra os homens? Eu vou desligar aqui esse... Tá ouvindo direitinho aí ou tá um barulho meio estranho no fundo? Me falem aí, me dê um retorno aí. Porque qualquer coisa eu desligo o ventilador. Ô, Ítalo, meu amigo, seja bem-vindo. Tá dando pra ouvir aí o barulho do ventilador? Eu posso deixar ele sem problema. Me respondam aí. Aí a Clécia entrou. Pronto. Cassinha, que alegria lhe ver aqui, minha amiga. Vou colocar Ítalo aqui, vou chamar ele. Pra gente começar essa... Tá ouvindo bem, então vou deixar o ventilador. Seja bem-vinda, Erivalda. Olha, então vai entrar agora. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem, Ítalo? Ítalo, você é de onde? Mogi das Cruzes, São Paulo. Ai, que bênção. Viu? Seja bem-vindo. Fique à vontade para louvar o Senhor. Tá dando pra ver certinho? Tá. Que palavras não podem. Ele leva ao Pai as minhas decisões. Quando dou os meus
tribulações, Ele ouviu o meu coração. Cantará. A ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Ainda que pra sorrir, servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Glória a Deus. A ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. O eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter teu poder. Ainda que Lindo esse louvor. Pra que Jesus eu tenho que orar. te servirei, Pai, Renata. sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, então. Louvado seja o Senhor. A live de hoje a maior parte dela são 3 temas, mas a primeira parte, a parte que eu quero mais frisar aqui, é para os homens. É a guerra aberta contra o masculino. Por isso chamei aqui Ítalo para estar. E eu quero que vocês, meninos, participem, os homens aí participem ativamente dessa live, viu? Já já eu chamo vocês de novo. Viu? Agora, eu vou usar 3 textos como base para esse primeiro tema. Os 3 textos serão Êxodo, viu? Êxodo 1, o primeiro livro de Reis 2, do 3 ao 4, e também vamos estar usando o texto base de Gênesis para falar sobre esse assunto. Que guerra é essa? Deixa eu ver aqui como é que faz como é que eu tiro aqui, Ítalo? Aqui, isso. Então, são 3 temas. O primeiro tema é a guerra aberta contra o masculino. E eu quero ressaltar aqui para vocês o seguinte: eu estou aqui me colocando com esse tema com muito temor, não como autoridade,
já que eu vou tratar para homens, mas como uma irmã em Cristo de vocês, ou até mesmo como uma mãe espiritual para vocês, não com autoridade sobre vocês. Eu quero deixar isso bem claro. Então, o primeiro texto eu quero até ler aqui com vocês, que ele é muito forte. Vou ler alguns versículos para não demorar muito. E vocês aí já entendem o contexto desse texto, já sabem do que é que está tratando. O capítulo 1 de Êxodo, o versículo 16 vai dizer o seguinte, eu vou ler só a parte B. Se for menino, matai-o. Olha para esse texto. Se for menino, matai-o. Quem é que está dizendo isso? Faraó. E aí ele continua dizendo, então o rei do Egito mandou chamá-las e interrogou, por que fizeste isso, deixando viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Eu quero que você, mulher, guarde bem esse versículo. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes. Antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Observando a Bíblia Sagrada e observando o mundo hoje, eu pude perceber, e até autores não cristãos, como, por exemplo, Jordan Peterson, ele é um psicólogo, ele trabalha exaustivamente sobre isso, inclusive ele é escanteado da psicologia americana, porque justamente ele defende aquilo que o sistema inteiro está lutando contra, que é a defesa do homem. O homem está sendo atacado de várias formas e com um único intuito. Então, aqui em Êxodo, o intuito de Faraó era, primeiro, político. Ele tinha medo, porque o povo estava crescendo. Era também cultural, porque aquele povo poderia influenciar na cultura. E era espiritual, porque Satanás não estava satisfeito com o crescimento do povo. Então, é uma guerra onde você tem três inimigos: espiritual, cultural e político. Por que essa guerra? E se nós formos... essa guerra, ela não inicia aqui em Faraó. Essa guerra, ela inicia no Jardim do Éden. Sabe como? Quando Satanás, quando a serpente ignora propositalmente Adão e vai diretamente a Eva para persuadi-la. A serpente propositalmente ignora a liderança e vai diretamente à parte mais frágil. Vocês estão conseguindo ligar aí o ponto? Me respondam aí. Vocês estão conseguindo ligar onde é que a Bíblia está querendo chegar? Vamos mais à frente. Quando todas as vezes que o povo ia conquistar algo, Deus, ele reunia ali a liderança e dizia, cuidado com os homens, cuidado com a questão da sexualidade, cuidado, porque isso pode colocar tudo a perder. Da mesma forma, quando chegou a monarquia, o cuidado de Deus ali com os homens é claro, Deus, ele demonstra isso. E a cultura, e a política, e o diabo entenderam isso e lutam desde o Jardim do Éden para vos destruir. Viu? É uma luta constante para destruir. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês 3
3 fases dessa luta, que é onde vocês vão conseguir chegar à conclusão de como lidar. Antes disso, eu quero ressaltar aqui para vocês a importância da masculinidade. Ora, até Obama, que é do lado esquerdo, Obama, ele é um ótimo orador, ele é maravilhoso, ele é um ótimo orador, mas ele sempre luta contrário às coisas tradicionais, inclusive a família. Vejam o que Barack Obama disse em 2008 para o jornal New York Times. Ele vai dizer: conhecemos as estatísticas que crianças que crescem sem pai têm 5 vezes mais chances de viver na pobreza, cometer crimes e 9 chances a mais de abandonar a escola, 20 vezes mais chance de acabar na prisão. Eles são mais propensos a ter problemas comportamentais, fugir de casa e dar problema na adolescência. Isso é Barack Obama que está dizendo. General Heleno, também no início do seu mandato, se eu não me engano, ele vai dizer: a partir do momento em que a família é dissociada, surgem problemas sociais, atacam eminentemente nas áreas carentes, ou seja, a família carente é a que mais vai ser atacada pela falta de vínculo familiar, pela desestruturização da família. Por isso, é uma fábrica de elementos desajustados que tendem a integrar-se em quadrilhas. O que ele está dizendo é: as quadrilhas se aproveitam dessas crianças que não têm paternidade. Por exemplo, o Comando Vermelho, o PCC, eles se aproveitam de crianças sem paternidade para manipulá-los e formar novos bandidos. Então, a ausência paterna, a família monoparental, como é tão exaltada pela sociedade e pela mídia, ela não consegue funcionar como deveria com a família completa, com a presença paterna de um homem e de um pai. Isso é fato. Então, por que a sociedade sofre tanto e, mesmo assim, eles querem destruir você como homem? Porque se o homem é tão importante para a sociedade, mesmo que essa sociedade não professe a fé cristã, o homem ele se torna um alicerce. Por que esse desejo de querer destruir a masculinidade? Quem aí de vocês não já ouviu sobre o machismo? Chegou a um tal ponto que os homens, eles recuaram. Me respondam aí, o presbítero Luiz. Os homens recuaram e para dar cada passo, eles dão como se estivessem pisando em ovos, com medo da reação que a sociedade, que a mulher pode trazer contra eles. Chegou a um ponto em que você não pode ser homem. Então, até esse tema que eu usei, eu fiquei até com receio. Eu digo, daqui a pouco vão me bloquear, porque seja homem. Que negócio é esse, Está indo contra a corrente, por quê? Quem é? Então, há um movimento ativo contra a masculinidade. E ele opera de várias maneiras. E isso tem causado todo tipo de esquizofrenia na sociedade, Tem causado um colapso na sociedade, um caos na sociedade pela ausência paterna. E ao estudar a Bíblia Sagrada, eu pude perceber que desde o Jardim do Éden, o foco do adversário é o homem. Por que ele foca no homem?
Porque o homem, ele é instituído por Deus como cabeça, como liderança. E aí eu quero trazer para vocês aqui um episódio que vocês vão ligar. Por que é que Deus, na sua onisciência, colocou Jacó e não Esaú para dar continuidade ao seu projeto? Por que é que Deus, na sua onisciência, colocou Isaac? Certo que Ismael já não tinha direito, porque Deus já havia prometido. Mas por que não Ismael e sim Isaac? Perceba a importância da masculinidade. Quando nós vamos ver a história de Esaú, Esaú não tinha compromisso nenhum para levar um pacto tão sério à frente. Ora, ele trocou, como a Bíblia vai dizer, a sua primogenitura por um prato de comida. Ele troca. Né? A mídia é isso, Kennedy. A mídia tem influência. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, Esaú, ele troca a sua primogenitura, o direito de levar essa grandiosidade à frente. Ora, o homem, ele é a coroa da criação, vai dizer o apóstolo Paulo. Ele é o representante da aliança. É por meio dele que a família toda irá seguir o caminho dado por Deus. Então, quando essa liderança quebra, quando essa liderança falha, a família corre sérios problemas. Karl Marx interpreta isso, porque, claro, o fundamento deles não era a criação e o Criador dos céus e da terra. Ele diz que o homem é o opressor, né? E que ele faz isso para poder acumular capital. Veja, até Karl Marx e todos os outros entendem a importância da masculinidade. E uma vez entendendo essa importância, com a sede deles, o desejo deles de domínio, eles miram na masculinidade para destruir, para desconstruir. Então, Deus, ele reserva isso para o homem, para que o homem leve adiante a glória dele, por meio do cuidado em cada família. E isso você vai ver se repetindo no Êxodo, como nós já lemos, no jardim, na conquista, né? Isso, quando, aqui o Kennedy falando, quando um exército inimigo consegue matar o líder, ele consegue vencer uma enorme parte da batalha, justamente, Kennedy. É isso mesmo. Então, ele foca na liderança. Nós vamos ver isso quando vai conquistar a terra prometida, que aí ele já usa outra artimanha, né? De distrair os homens com a sexualidade. E nós vamos ver isso também quando chega a plenitude dos tempos, que Cristo vem à terra. O que é que ele faz? Herodes faz somente por algo espiritual? Não, porque ele nem sabia, né? Ele faz por quê? Por algo político. Ele acredita que aquele menino que foi prometido, o rei prometido, tomaria o seu lugar político. E por isso ele faz o quê? Manda eliminar todos os meninos. E hoje, a ordem é a mesma. Elimine todos os meninos. Você está na mira de quem? Do globalismo. Que eles dizem que é a teoria da conspiração, que é o globalismo. É a ideia de se fazer um governo global, universal. E a única coisa que impede isso, antigamente a gente podia ficar até no campo de que era só teoria. Hoje não, já está abertamente. Você vê, mês passado, se não me engano,
um dos chanceleres, aqui eu esqueci o nome dele, ele disse abertamente, nós precisamos de um governo global. Então, não é algo mais que dá para se entender como uma teoria de conspiração. É fato. E nós sabemos que o propósito de Satanás é esse, porque a Bíblia já nos disse que chegaria um tempo que se levantaria um governo global. E o que é que impede que isso aconteça? Famílias. E o que é que impede a família de se destruir? A liderança. Então, o que é que nós fazemos? Eles tentaram pela questão do aborto, eles tentaram a questão do divórcio, mas quando homem e mulher querem, eles se casam. Então, o que é que eles vão fazer agora? Vamos desconstruir. Vamos desconstruir o homem, vamos desconstruir a mulher, desconstruindo. Eu quero ver se eles voltam de novo e se tem força para se unir. Então, o homem, ele está nessa linha de frente. E eles usam as mulheres para esse ataque, infelizmente. As mulheres ali, as mulheres hebreias, a Bíblia vai dizer que elas não eram como as mulheres egípcias, mas protegiam os seus meninos. Isso que por isso precisamos entender que estamos em guerra. É isso mesmo. Então, como é que eles atuam? Como é que acontece essa guerra? Cadê os homens aí? Eu quero que vocês participem como Kennedy. Vocês se sentem coagidos? Vocês já presenciaram algum fato, alguma coisa que vocês perceberam que aquilo estava fora do normal? Olha, isso é algo tão imperceptível, porque ele entra por meio da cultura, que você acaba aderindo sem perceber. Por exemplo, o machismo, hoje tudo que você vai fazer como homem é machista. Até se você abrir a porta do carro para a mulher, você está sendo machista. Se você se impor, se você, por exemplo, como pai, você ensinar seu filho a brincar de carrinho ou a fazer qualquer outra atividade masculina, por exemplo, brincar de guerra, brincar de tiro, não pode mais, você está sendo machista. Então, criam-se meninos, a realidade, por exemplo, da Europa é triste. Sabe o que está acontecendo na Europa? As mulheres são estupradas e simplesmente não acontece nada. O pessoal que veio ali como é que eles dizem? Agora me passei o nome. O pessoal que veio não é imigração o nome, tem outro nomezinho. Os islâmicos, eles atacam as mulheres de forma ferrenha. No lugar, por exemplo, na França, você é francesa, você está lá, mas você sequer pode sair na rua, porque os homens europeus não têm mais posição de homens. Eles não se impõem mais para nada, foi tirado deles a masculinidade. Agora eu lhe pergunto, como é que ficará a nossa situação numa questão de guerra? Como é que nós vamos resolver essa situação? Isso, Luiz, refugiados, é isso mesmo. Como é que nós resolveremos? Se nós tirarmos toda a masculinidade, há uma frase de Peterson também, que eu indico ele para vocês, homens, se ainda não segue. Ele vai dizer aqui: deixa eu ver se eu acho aqui a frase dele. Ele vai dizer aqui: se você acha que homens durões são perigosos, espere até ver do que são capazes os homens fracos. Olha que frase. Se você acha que homens durões
são perigosos, espere para ver o que fazem homens fracos. É um projeto tão diabólico e tão sutil que nós, como cristãos, acabamos adotando esse projeto sem perceber. Quer saber como? Quando nós dizemos assim, que nós somos iguais, nós queremos a igualdade de gênero. Nós queremos que os papéis sejam iguais. O que é que vocês acham? É isso que a palavra de Deus diz? Me respondam aí. A palavra de Deus diz que os nossos papéis como homem e como mulher, principalmente dentro do lar, é igual? Ou ela diz que são complementares e que são diferentes o papel de cada um? Me digam. Mas nós deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvir essa nova cultura. A diferenciação nos papéis, e nós veremos logo mais. Então, essa desconstrução perversa com os nossos meninos, e por que eu me preocupo com isso? Primeiro, porque a palavra de Deus ela deve ser ministrada na sua totalidade. Segundo, porque eu tenho 2 crianças, são 2 meninos, e eu não quero que eles sejam a minoria. Eu quero que o conhecimento que eu estou passando para eles, outras mães também passem para os seus filhos, e vocês que já são jovens e adolescentes, tenham esse entendimento e combatam isso agora. Isso é ordenança de Deus para a vida de vocês, né? Então, o intuito deles é enfraquecer a liderança, aniquilar. Para o quê? Para dominar. Então, como é que eles fazem isso? Eles fazem, né? Eles juntam um movimento. Olha, há um movimento tão radical a ponto da mulher. Há movimentos feministas em que a mulher ela tem que rejeitar o próprio filho, se for homem, porque elas não aceitam a mulher se ela tiver filho homem. Diz que ela tem cheiro de testosterona. Você já viu uma loucura dessa? E esse não é um consenso de 1 ou 2 pessoas, não. É de um grupo que cresce constantemente. Ou você acha que aqueles casos que nós vimos na mídia, da própria mãe que mutilou o primeiro menino, você acha que é um caso isolado? Infelizmente não é. Se você observar, há inúmeros casos de mutilações por parte de mulheres feministas contra os seus próprios filhos homens. Isso quando ela não aborta, quando descobre. Então, há uma guerra ferrenha travada nesse campo. E quando chega a adolescência, eles vão partir para a persuasão, né? Eles vão partir para a conversa, para o engano, para a palavra, que é o que nós veremos agora. Olhe, qual é a primeira estratégia? Qual é a primeira estratégia que ele usa para destruir, para desconstruir o masculino? Faraó vai dizer lá. Olha o que ele vai dizer. Mantenha eles ocupados. Depois você pegue lá, ou se você tiver com sua Bíblia aberta aí, observe. Ele vai dizer, mantenha eles ocupados. Fazendo o quê? Construindo algo para nós. Tá vendo? O que é que o diabo tem feito? O que é que a cultura tem feito? Como Kennedy mesmo disse aí, por meio da mídia, por meio da televisão. Faz muito tempo que eu não vejo Malhação. Não sei se ainda existe. Ainda existe Malhação? Porque faz muito tempo que eu não assisto a Globo.
Mas a estratégia dele, até um tempo desse eu vi uma reportagem que eles fizeram os meninos todos usarem saias aqui no Brasil. Inclusive também levaram esse movimento para a escola, né? Porque a escola, o pai, ele não está ali presente vendo, não está acompanhando, então eles aproveitam disso para inserir e